Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, oitavo ano, vamos continuar o assunto e vamos falar sobre os moluscos. Com certeza, você já deve ter visto algum molusco por aí. Vamos então lembrar ou conhecer, alguns moluscos. Como são os moluscos? Bem, eles são invertebrados de corpo mole e úmido, e eles podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos e terrestres. Eles apresentam cabeça, pé muscular e concha. Dentro dessa concha, gente, tem uma estrutura que nós chamamos de massa visceral, tá? Que é onde os órgãos, é o local onde os órgãos vitais vão estar ali protegidos, ok? Bem, a maioria vive em ambiente marinho. Apenas algumas espécies vivem fixas em rochas ou enterradas na areia. Elas respiram filtrando a água que passa por suas brânquias, né? E aqui fazem respiração filtrando a água. Bem, os moluscos, galera, eles podem ser classificados de 3 formas. Bem, a primeira forma são os gastrópodes, né? Gastro, eles têm um nome bem interessante, porque, olha, gastro, a palavra gastrópode deriva da combinação dos termos gastro, que significa ventre, e pode, que significa os pés, né? Ou inclui os moluscos que rastejam. Então, os pés estão próximos, estão ligados ali ao ventre. Quem são os exemplos, né? Os exemplos são caramujos, lesmas e os caracóis. São caracterizados por apresentar corpo formado por pé, cabeça e massa visceral, aquela lá onde os órgãos estão protegidos, que podem ou não estar protegida por concha. Geralmente alimentam-se de plantas. Outras, porventura, também podem ser carnívoras e outras até se alimentam de detritos, né, ali da matéria em decomposição. Na boca, eles têm uma estrutura chamada de rádula, que é utilizada para raspar os alimentos. Olha a rádula bem aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem a cabeça, tem os tentáculos bem aqui, ó. Nas extremidades dos tentáculos, nós vamos ter os olhos, a boca. Aqui dentro tem uma estrutura que nós chamamos de rádula, que serve para raspar. Os pés, aqui ligado ao ventre, e a concha. Vamos falar agora dos cefalópodes, tá? Então, são 3 tipos: gastrópodes, cefalópodes e os bivalves. Então, nós estamos no cefalópodes, tá ok? Bem, a característica que dá o nome ao grupo dos cefalópodes é a presença de pés ou braços ligados à cabeça, tá? Exemplos desse grupo são os polvos, que não têm concha, as lulas, que têm uma concha interna, e as sépias e os náutilos, que a concha é externa. Então, nem sempre a concha vai estar tão visível, ou de repente nem tem, como é o caso do polvo. Lulas e sépias têm na pele um grande número de cromatóforos. O que é isso? São células especializadas que alteram a coloração do animal de acordo com o ambiente ou com a luminosidade. Pela ação dos cromatóforos, as lulas mudam rapidamente as suas cores, né, durante os rituais de acasalamento, e no caso dos polvos, eles se camuflam com o ambiente, então eles vão mudando, né, conforme ali a luminosidade, a textura, a coloração, enfim, eles vão mudando, eles vão se camuflando. As lulas, elas são muito rápidas.
Elas possuem sifão que lançam para fora do corpo fortes jatos de água, que as impulsionam, deslocando-as velozmente pela água e possibilitando-lhes em fugir de situação de perigo. Tanto as lulas quanto os polvos são capazes de lançar uma substância escura na água, semelhante a uma tinta escura, tá? Elas fazem isso justamente para fugir dos predadores, para dar é como se fosse uma válvula de escape. Põe ali, joga aí essa tinta escura, o predador ele acaba se perdendo, né, nessa tinta, e no caso a lula e os polvos eles acabam sumindo, aproveitam desse artifício justamente para fugir. Também apresentam tentáculos com ventosas que auxiliam na captura das suas presas, tá? A reprodução é sexuada e o desenvolvimento é direto, ou seja, não tem estágio de larva, tá? Aqui embaixo a gente já tá vendo algumas lulinhas, né? Casal de lulas mudando suas cores durante o acasalamento. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os bivalves. Olha o nome, dois valves, significa duas valvas, né? Duas partes. Tem esse nome porque os animais apresentam concha formada por duas valvas, duas partes. Os exemplos deles, bem, são os mexilhões, as vieiras, os mariscos, e mexilhões. Perdão. O pé dos bivalves são adaptados para rastejar e cavar. Muitas espécies podem viver enterradas na areia, enquanto outras se fixam em rochas ou em outras estruturas. Bem, apresentam sexos separados, mas a fecundação acontece na água. Nesse caso aqui, vai ter vários estágios larvais até chegar na forma adulta, diferente ali dos cefalópodes. Então, os três grandes grupos aí dos moluscos são gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Um grupo bem diversificado, bem diferente, né? Cada um com a sua especificidade. Qual é a importância ecológica dos moluscos? Bem, primeiro, eles são animais filtradores, logo, eles podem reter ali, né, no interior do seu corpo, substâncias tóxicas. Isso faz com que eles sejam usados como bioindicadores, né? Então, eles vão indicar ali a qualidade do ambiente. Bem, grande parte serve como alimento, né? Inclusive até alimento, né, do consumo humano. Outros são hospedeiros intermediários de verme, como é o caso do caramujo Bionfalaria, que hospeda uma fase ali do Schistosoma mansoni. Lesmas e caracóis, nesse caso, né, em alguns casos, atacam lavouras, né? E um caso aí especial, né, um caso diferente, é o Achatina fulica. Inclusive temos esse caramujo gigante, ele é chamado também de caramujo gigante africano. Temos aqui em Bragança, já foram visualizados, já foram até certamente combatidos ali na praia de Juruteua. Foram introduzidos em outros hábitats, mas eles acabaram se tornando um problema porque eles competem com as espécies locais. E aí, crianças, a gente sai dos moluscos e pula para os anelídeos. Você com certeza já viu um desses seres aí. Minhoca, né? Já ouviu falar da sanguessuga? Pois é, são dois seres aí que fazem parte do grupo dos anelídeos. A principal característica desse grupo é que eles têm um corpo formado por anéis. O melhor exemplo aí é a minhoca. Quando você vai olhar a minhoca, parece que ela tem um corpo todo fragmentado, né? Todo em forma de anéis. Podem ter entre 2 a 15 pares de arcos aórticos. A minhoca tem, no caso, 5. O que são esses arcos aórticos? São vasos sanguíneos dilatados
que impulsionam o sangue para todo o corpo. Ele trabalha, ou melhor, eles trabalham como se fosse o coração. Bem, os anelídeos podem ser encontrados em diversos lugares, no mar, na água doce e ambientes terrestres. Muitas espécies têm cerdas, né, que servem ali como se fosse pelos curtos, mas muito mais resistentes, que são utilizados como estruturas que vão auxiliar na locomoção. Dependendo da presença ou da ausência dessas cerdas, nós vamos classificar os anelídeos em irudíneos ou aquetas, oligoquetas e poliquetas, tá? Então, dependendo da presença ou da ausência das cerdas, eles vão ser classificados como irudíneos, oligoquetas e poliquetas. Vamos conhecer cada um deles. Irudíneos ou aquetas. Aquetas, esse A significa negação. Significa que são seres que não têm cerdas em seu corpo. Um exemplo maior são as sanguessugas, né? Aqui a sanguessuga, ela não tem essas cerdas. Elas alimentam-se de pequenos animais ou da matéria orgânica em decomposição. Elas têm o corpo alongado, achatado e bastante flexível, tá? Possuem ventosas que fazem a fixação deste animal. É interessante falar que na saliva das sanguessugas existe uma estrutura chamada de irudina. É essa substância que é anticoagulante, ou seja, ela não deixa o sangue coagular enquanto ela suga. Ela está se alimentando aí do sangue dos animais, né? E por que esse sangue não coagula? Porque existe uma substância anticoagulante, tá? O próximo grupo é o grupo dos oligoquetas, é o grupo das minhocas. Bem, são anelídeos que possuem poucas cerdas, ou seja, os aquetas ou irudíneos não têm cerdas. Esses daqui têm, mas é uma quantidade pequena. São encontradas em ambientes terrestres úmidos. O corpo é cilíndrico e é dividido em anéis. No primeiro anel, nós vamos encontrar aqui, ó, a boca, e no último anel nós vamos encontrar o ânus. Próximo à boca está o clitelo, ó. É uma estrutura que participa na formação do casulo com os ovos no processo de reprodução. Ele fica bem aqui, ó. Como é que é a respiração delas? É através da pele, então fazem respiração cutânea. São hermafroditas, porém, elas não se autofecundam, elas precisam de um outro ser para fazer o quê? A fecundação cruzada. Aqui a gente está vendo dois seres, né? Tá aqui um para um lado, outro para o outro, eles estão trocando aqui material genético, tá? Precisa de um outro ser para trocar aqui os espermatozoides e fazer a fecundação cruzada. O próximo grupo são os poliquetas, olha lá. Irudíneos ou aquetas, esse A é não, é ausência, né? Não tem cerdas. Oligoquetas, tem poucas cerdas. Poliquetas, o nome poli diz muita coisa, né? Vários, olha aqui, ó. Ao redor nós vamos ver várias cerdas. Ou seja, os nereis é um grupo de poliquetas onde tem um grande número de cerdas, ok? A reprodução ocorre na água, os gametas são lançados na água e do ovo eclode uma larva que se transforma depois na forma adulta. Qual é a importância ecológica dos anelídeos? Nossa, as minhocas, a gente sabe que elas têm um papel assim extremamente importante, pois elas cavam galerias que afofam e arejam o solo, ou seja, ela cava essa galeria para que o oxigênio entre ali.
Alimentam-se também de animais, folhas, outros organismos em decomposição, produzindo humus de minhoca, né? Que é extremamente interessante ali para a adubação de plantas. Atualmente é raro que as sanguessugas sejam utilizadas para tratar hemorragias, mas crianças, há muito tempo atrás, elas eram muito utilizadas. Então as pessoas se batiam, ficava ali no popular, né? Os hematomas, os sangues presos, né? Vocês já devem ter ouvido a avó de vocês ou mãe, olha, esse sangue tá preso, tá escuro. E eles utilizavam justamente esses sanguessugas para fazer a retirada aí, né, desse sangue que acabou ficando preso por conta de um baque, né? Hoje em dia ainda são utilizados, mas é bem pouquinho, tá, gente? Poliquetas marinhos apresentam grande importância nas teias alimentares aquáticas, servindo de alimentos, né, para outros seres. E a gente conheceu um pouquinho sobre os moluscos e sobre os anelídeos, viu que mesmo eles fazendo parte de um grupo grande, né, individual, molusco é um, anelídeo é outro, mas que dentro desses grupos nós vamos encontrar indivíduos que compartilham características comuns, sim, porém também tem as suas especificidades, né? É sempre bom conhecer. Crianças, eu vou deixar o exercício no livro didático na página 19, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!